Pessoal, Atlético 1, Operário 0, o Atlético e Maringá vão fazer a final do Campeonato Paranaense, começando por aí. Os dois melhores times do campeonato chegaram na final. Não tem discussão. O Atlético tem o melhor time, o Atlético tem mais elenco, tem mais estrutura, tem mais peças que decidem jogos, o que ficou muito claro nessa semifinal com o Operário, e o Maringá praticou, digamos assim, taticamente o melhor futebol da competição. É uma final que vai ser muito interessante. O Maringá sabe que vai ter que jogar a vida no Willie Davids, porque se trazer a decisão aberta para a Arena da Baixada, sabe que o Atlético deve conquistar o título. O Atlético é favorito, amplo favorito ao título. Mas o Maringá já mostrou que pode incomodar. E o Operário deu um certo caminho para o Jorge Castilho. O Atlético teve muita dificuldade, em especial no primeiro tempo no jogo, tanto lá em Ponta Grossa, mas aqui especialmente na Arena. Acabei de ouvir o Cuca na coletiva e ele disse, olha, o que temos que mudar é jogar futebol que a gente não jogou no primeiro tempo. E foi isso. O Atlético teve um primeiro tempo em que ele foi totalmente dominado pelo Operário. O Operário, de novo, bloqueou o Atlético lá do campo de ataque. A manobra corajosa do Rafael Guanais, que fez um belo trabalho nessa série, impediu o Atlético de sair jogando. E assim o Atlético conseguiu, ou melhor, passou por muitas dificuldades. O Operário teve chances, algumas muito claras, mas aí é que entra a diferença técnica. A diferença técnica, ela resolve. Se você tem um time de menos qualidade e enfrenta um de mais qualidade, você precisa ser cirúrgico, porque senão vai abrir uma brecha e o time mais qualificado vai ganhar. Deu assim no jogo de Ponta Grossa, deu-se assim também aqui no jogo na Arena da Baixada. E como é que começa essa vitória do Atlético? Começa com as duas intervenções decisivas do Léo Link. Impressionante as duas defesas, o Léo Link, inclusive, mostrando mais uma vez um reflexo incrível. Ele salva o Atlético em dois lances, na cabeçada do alemão mais ainda, porque ali era um gol construído pelo Operário, mas o Léo Link fez uma defesa espetacular. E aí logo depois, minutos depois, há uma falha na saída de jogo do Operário, o Mastriani constrói o lance para o gol do Bruno Zapelli. Zapelli, que era a peça mais frágil do Atlético no primeiro tempo. Só que, assim como o Mastriani, assim como o Eric, assim como o Christian, assim como o Fernandinho, são jogadores que podem resolver a partida em um único lance. E essa resolução é que faz do Atlético ser favorito para o título paranaense. Porque mesmo quando a tática não encaixa, o Atlético tem individualidades que podem resolver. Depois do 1-0 feito, e o Operário claramente já vencido pelo caminho do jogo, o Cuca acertou melhor a marcação. Se no jogo de Ponta Grossa o Cuca mudou o jeito do Atlético jogar ofensivamente, né, abrindo mais os laterais, abrindo o Julimar como um ponta, dando ao Canóbio uma função mais de ponta esquerda e abrindo o jogo para sair da marcação do Operário, na Arena foi um pouco diferente. O Atlético já tinha vantagem, já estava com 3-1 no agregado e podia segurar o jogo. E esse foi o desenho do segundo tempo. O Atlético acertou a marcação, né, houve ajuste de posicionamento, tanto do Léo Godoy quanto do Esquivel. Eric e Christian se posicionaram em um setor do campo onde não deixavam que o Índio e o Vinícius Diniz tivessem tanta liberdade como tiveram no primeiro tempo. E assim, dessa forma, o Atlético parou o Operário. Não era mais necessário partir com tudo para cima. Então o Atlético ainda assim criou oportunidades, teve chances, mas ele não necessitava de fazer uma pressão que levasse o jogo a mais um gol. Não era necessário. O Atlético fez o placar, o 1-0 o classificava para a final. Hoje o Atlético teve uma atuação no primeiro tempo bem mais fraca, mas tem a diferença. Essa diferença não tem jeito. Ela vai ser o grande obstáculo do Maringá na final do Campeonato Paranaense. O Atlético agora, com o trabalho do Cuca, ele ainda está num projeto de organização. E ele também falou na entrevista pós-jogo, olha, eu ainda não consigo montar o time que eu pensei. Porque, primeiro e antes de tudo, tem a questão dos estrangeiros. O Atlético tem 9, só pode usar 5. E o Atlético ainda está atrás do Eduardo Vargas, imagino que para trocar na situação do Diório, que realmente não é um jogador que o Atlético tem que pensar
para frente vai ter que tentar recuperar o dinheiro na venda dele. Mas, mesmo assim a diferença é brutal. E olha que o Operário fez grandes jogos e o Maringá faz um excelente campeonato. E aí, como o Atlético pode impedir que o Maringá use a absurda intensidade que usa nos jogos? É tentar impedir que algumas situações táticas do Maringá sejam facilitadas. Em especial, a soltura do Marcos Vinícius e do Kaique. E aí está um grande segredo. Se o Atlético conseguir impedir essa movimentação, que faz do Marcos Vinícius pela direita e principalmente do Kaique pela esquerda atacantes, o Atlético pode controlar o Maringá. Porque aí o Zé Vitor e o Rodrigo não vão poder abrir como abriram contra o Curitiba. Eles vão ter que fechar, porque senão vai ter espaço de sobra para o Eric, para o Christian e para o Fernandinho trabalharem. É um outro duelo, é um xadrez ingrato para o Dogão. É um xadrez complicado para o Jorge Castilho. Mas não se pode negar a capacidade dele de montar bons times. Para o Atlético, é preciso ter postura, seriedade e jogo inteligente. Não pode entrar na correria do Maringá lá no Willie Davids. Se botar a bola no chão, jogar com tranquilidade, não expor os seus espaços, que de novo ficaram evidentes no jogo contra o Operário. O Atlético ainda tem muito problema para sair jogando e tem a dificuldade da movimentação dos seus laterais, o Atlético vai ser campeão, talvez até com uma certa facilidade do Campeonato Paranaense. Mas vai ser uma grande final. E o jogo de Maringá, o jogo desse sábado, vai pegar fogo. Um abraço.